Você pode sentir a presença de Deus nesse lugar? Ele está aqui. Ele está aqui porque Ele nos ama. Aleluia. Obrigada, Jesus. Eu quero dizer, meus irmãos, que faz tempo que não prego de domingo. Na verdade, eu preguei em outros lugares, mas parece que é a primeira vez. Eu estou tremendo. Mas é porque a presença de Deus nos traz temor. Não é verdade? Não é fácil estar aqui na frente, não. Eu quero dizer que há um mês que eu soube que eu ia pregar e eu tenho orado diante de Deus. E no dia 27 de março, Deus derramou algo dentro do meu coração, que está aqui escrito, e eu quero orar para que eu seja fiel a isso. Eu não quero que saia nada de mim. O que está escrito aqui não sai de mim. Eu pedi para o Senhor. E acordei nesse dia 27, acho que às 5 horas da manhã, ou menos, e peguei o caderno e comecei a escrever. Parecia que eu não ia parar, e eu sei que veio do Senhor. Amém? Então, Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti, com temor e tremor, Senhor, porque eu quero que o Senhor fale, porque eu quero que o Senhor tenha liberdade de passear aqui, no nosso meio. Passeia, Senhor, bem-vindo, Senhor, neste lugar. Passeia entre nós, fala aos nossos corações, toca, porque essa palavra é para mim e para os meus irmãos. Que eu seja fiel a elas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa não vai ser a primeira vez que eu vou chorar, tá? Amém. Por quê? Porque o título dessa palavra é Presença de Deus. Presença. Vamos ver o que é presença. A origem da palavra. Presença. No dicionário etimológico, presença, do latim, é praesentia. Não sei como é que fala em latim, mas praesentia, de praese, que significa estar à frente, estar ao alcance. Prae, à frente, esse, ser, estar. Guardem isso. No Aurélio, tem várias definições, e uma delas é comparecimento de alguém em determinado lugar. E é disso que a gente vai falar hoje. Do comparecer de Deus em algum lugar. O Antigo Testamento nos diz um pouco sobre a presença de Deus. Vamos ver alguns versículos. Gente, eu estou um pouquinho nervosa, tá? Mas daqui a pouco vai. Vamos ver alguns versículos. Desde o início, Deus que desejava estar presente. Desde o princípio, Ele já queria estar presente. Estar com os seres que Ele criou, Adão e Eva. Passear com eles. Você já pensou em passear com Deus? Você já se imaginou passeando com Deus? Ou Deus passeando com você? Não sei se alguns fazem caminhada, ou mesmo andando na rua. Você já se imaginou Deus assim do seu lado, andando com você? Ele queria fazer isso com Adão e Eva, e Ele vinha para fazer, lá no jardim. Eu coloquei todos os textos da Bíblia que eu vou usar aqui, tá bom? Gênesis 3, 8 e 9, diz assim: ouvindo o homem e a sua mulher
os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia. Esconderam-se da presença de Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? Aqui fala do momento em que Adão e Eva tinham pecado, mas nós não vamos entrar nesse mérito hoje, certo? Não vamos entrar nesse assunto, porque o importante é a presença de Deus. Amém? Isso sim é importante. E a Bíblia fala que os passos do Senhor, eles ouviram os passos do Senhor. Que nesta manhã a gente consiga escutar os passos do Senhor aqui. Sentir os passos do Senhor neste lugar. Amém? Quando soprava a brisa do dia, ele vinha passear no jardim para conversar com Adão e com Eva. Deus, como eu disse, desejava estar presente, e ele estava. Deus também desejava falar com os seus servos. Em Gênesis 17:1 diz: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse. Deus queria falar, desde o começo ele queria falar, e ele quer falar hoje, porque ele não muda, não é verdade? O que ele disse para Abraão? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Então Deus queria falar. Deus queria estar presente, Deus queria falar. Deus também queria dar descanso. Desde o princípio ele queria dar descanso aos seus, através da sua presença. Em Êxodo 33:14, ele falou para Moisés assim: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Se você está cansado hoje, chama Jesus, chama o Senhor para te dar descanso. Não busque descanso nas coisas que esse mundo oferece, porque nada do que esse mundo oferece pode te dar descanso. Só o Senhor. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Você crê nisso? Moisés creu. Porque não foi fácil levar aquele povo teimoso, não é? O povo do deserto, o povo no deserto, o povo antes do deserto, o povo depois do deserto, continuou sendo teimoso, cabeça dura. Vocês lembram dessa história? Não foi fácil para Moisés. Como o Samuel estava falando, que um dia ele estava super cansado. Imagina Moisés como ficou cansado em determinados momentos. Mas o Senhor disse para ele: calma, Moisés, a minha presença vai com você para te dar descanso. Amém? Deus, desde o princípio, queria dar alegria aos seus. Davi disse assim, em Salmo 16:11: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Essa NVI, na Almeida Revisada, diz assim, eu gosto muito dessa tradução: tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Na presença de Deus há plenitude de alegria. Se você tem tido falta de alegria, talvez você tenha dito essa semana: Senhor, eu não tenho alegria. Eu não tenho alegria. Onde está a minha alegria? Pode ser que você esteja se sentindo destruído por um monte de situações, e por isso você está dizendo isso. Pode ser que não. Pode ser que você olhe ao seu redor e fale: nossa, mas está tudo certo, está tudo em ordem, eu tenho um bom emprego, minha família está em ordem, está tudo certo, mas cadê a minha alegria? Eu não tenho. Eu quero te dizer que na presença do Senhor há plenitude de alegria.
Busque a presença dele. Onde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho. Às vezes você fala, mas no trabalho eu não consigo fazer isso. Não, você consegue. Você consegue dizer para o Senhor, quando você está lá no meio do seu trabalho, Senhor, enche meu coração de alegria. Você acha que Ele não escuta isso? Os ouvidos do Senhor estão atentos a nós. Ele espera ouvir a sua voz. Ele anseia ouvir a sua voz. Você crê nisso? Deus tem sede de ouvir a voz daqueles que Ele criou, que Ele ama. Fale isso para Ele. E Ele vai encher o teu coração de alegria. Deus, desde o princípio, queria dar segurança e livramento aos seus. Salmo 31, 19 e 20 diz: como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. Em que você tem se refugiado? O que tem sido refúgio para você? Pense nisso. E o versículo continua: no abrigo da tua presença os escondes das intrigas dos homens. Na tua habitação os proteges das línguas acusadoras. Você está preocupado com as línguas acusadoras que têm te ferido? A Bíblia fala que há línguas que são como espada. E é verdade. Não é verdade? Quem não sabe disso aqui? Quem aqui? Eu já fui ferido por línguas acusadoras. Quem aqui não foi? Acho que todos. Você está preocupado com essas línguas acusadoras? Você está preocupado com as intrigas que fazem no seu respeito? Coloque isso diante de Deus. Busque refúgio na presença dEle, no abrigo que é a presença dEle. E estas coisas não te atingirão, estas coisas não te machucarão, porque a presença de Deus é o teu abrigo. Amém? Ah, essa presença maravilhosa. Diga isso, ah, essa presença. Essa presença, eu preciso dessa presença. Aleluia. E é disso que eu quero falar. Dessa presença maravilhosa. Como podemos trazer essa presença? Como trazer essa presença? Pense nisso. O que traz a presença de Deus, como ela se manifesta hoje, alguns diriam, através do louvor. Através do louvor a gente traz a presença de Deus, é errado? Não, através do louvor sim, trazemos a presença de Deus. Porque estamos elogiando Deus, estamos dizendo como Ele é grande, poderoso, forte. Claro que Ele vai vir, querer ouvir isso, né? Mais de perto, não é? Por isso que Ele está aqui, Ele ouviu o nosso louvor. Você crê que Ele está aqui? Amém. Glória a Deus. Bom, através da palavra se traz a presença de Deus? Sim, através da palavra, porque é dele, não é? A palavra é dele, então Ele vem. Através da oração? Sim, através da oração trazemos a presença de Deus. Com certeza. Mas vamos pensar em como nós podemos tornar manifesta a presença de Deus no nosso dia a dia. A presença de Deus se manifesta no seu dia a dia. Pode se manifestar. Se você não tem sentido isso, não tem conseguido viver isso, hoje é o dia de nós entendermos como trazer essa presença para o nosso dia a dia. O que traz a presença de Deus é o amor. Guarde esta frase. Amor por Ele, amor pelas pessoas. E é isso que eu quero falar mais. O amor prático. Não só teórico. Amor incondicional. Acima de qualquer fator e condição. Incondicional. Sem pedir condições. Sem colocar condições.
Vamos ver um pouquinho a diferença entre Deus ser presente e Deus estar presente. Deus é presente. Deus é. Glória a Deus por isso. Em Salmo 92 diz: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aleluia. Romanos 1:20 diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Aqui Romanos está falando que não adianta a pessoa pecar e achar que ele não existe, que ele não está vendo, porque ele está claro na sua criação. Como que você pode olhar um beija-flor e dizer que ele não existe? Deus não existe? O beija-flor, além de ser lindo, né? Além de ser colorido, além de ser doce, quando você olha, ele tem cores ali que homem nenhum faria isso, explosão nenhuma faria isso, só o Senhor. Ali ele expressou um pouco do amor dele por nós. Amém? Salmo 139, 7 a 10 diz: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Ele sempre existiu. Ele é presente no universo, na sua criação e na sua palavra. Só que isso é uma visão abstrata, né? Meio que abstrata. Agora vamos ver. Mas como se faz Deus estar presente? Porque nós já vimos que Ele é presente. Ele é presente no universo. Como se faz Deus estar presente no sentido de comparecer? Uma visão mais concreta. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Gente, não tem como não dizer isso assim. De tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus não quis somente estar presente de uma forma de sentir, mas Ele veio até nós. Ele quis tocar-nos. Mateus 1,23 diz: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Desde o princípio, lembra que eu disse? Deus quis estar conosco. E o seu filho foi chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Deus veio em Jesus até nós. Ele veio. João 1,14 diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquele que é a palavra veio e habitou entre nós. Deus compareceu, se fez presente.
Romanos 5,8 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Ele não veio, ou não decidiu vir, depois que você já tivesse acertado a sua vida, que tivesse tudo certinho, estivesse andando na linha. Não. Quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda vivíamos no pecado todos os dias. A Bíblia fala que quando nós andamos no pecado, quando não conhecemos ainda Cristo, nós estamos cegos e não sabemos nem em que tropeçamos, de tão cegos que estamos. E foi quando nós estávamos assim que Ele deu a vida por nós. Isso quer dizer que foi um amor incondicional, sem condicionar, sem impor condições. Ele, Deus, não disse: olha, eu vou até vocês, mas com uma condição, ou com muitas condições. Ele disse isso? Eu só vou até vocês dependendo disso. Não. Ele teve por nós e tem por nós um amor incondicional, que não impõe condições. Guarde essa frase. As bênçãos, sim, elas podem ter condições. Deuteronômio 28:2 diz: todas essas bênçãos virão. Tem uma lista de bênçãos antes, certo? Depois você lê em casa. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, olha a condição aqui, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. As bênçãos podem ter condições. No caso aqui, a obediência ao Senhor. Como nós vemos, as bênçãos, elas são frutos. São resultados, colheita daquilo que nós plantamos. Colheita de boas sementes. Amém? Consequência natural. Também pela fé. Gálatas 3:9. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Então, as bênçãos podem ter condições como a obediência ao Senhor e a fé. Se nós, em primeiro lugar, nós precisamos ter fé para crer que Ele existe e que Ele é galardoador, ou seja, que Ele presenteia com as suas bênçãos os seus filhos. E obediência. Quer bênção, meu irmão? Você quer bênção na sua vida? Obedece. Obedece a palavra. Obedece ao Senhor. Obedece o que a Bíblia fala. Isso aqui não é um livro, gente. Não é um livro, é o livro. O livro. Poderíamos nos desfazer de todos os outros, que esse seria suficiente. Quer bênção, meu irmão? Creia. Não duvide. Não duvide. Mas bênçãos. Acho que é a palavra que o crente mais usa, né? Bênção, quero bênção. Eu vou orar pela bênção. Mas tudo o que precisamos é Ele. Vem dele e está nele. Meu irmão, não é de bênçãos que eu e você mais precisamos, é do abençoador. Não é de salvação que eu e você mais precisamos, é do Salvador. Acaso, sem Salvador, tem salvação? Então por que eu quero mais a salvação do que o Salvador? Se a salvação não existe sem Ele. Então glorifique a Deus porque mandou um Salvador para você.
E é o Salvador que você tem que buscar, atrás do Salvador que você tem que correr, não da salvação. É atrás do abençoador que você tem que correr, não da bênção. No dicionário, salvação diz o seguinte: o que significa? Ato ou efeito de salvar, retirar de situação perigosa, liberar do poder do pecado e do mal. No dicionário Aurélio diz isso. E como a ação que é salvar, não é? Salvação, ato ou efeito de salvar. Como a ação que é, precisa de alguém para acontecer. Então não corra atrás de salvação ou de bênção. Corra atrás do abençoador e do Salvador. Ele é a fonte de tudo isso. Ele é a fonte que jorra. Ele é a fonte transbordante. Ele é a fonte que jorra para a vida eterna. Ele. Então, o que eu devo fazer para tornar essa presença manifesta? Para que Ele, essa fonte, compareça na minha vida todos os dias. Amar incondicionalmente a Deus, como Ele nos amou, incondicionalmente, sem impor condições. Pois se Ele não o fez em relação a nós, por que eu e você nos achamos no direito de fazer isso em relação a Ele? Impor condições. Exemplo. Dá um exemplo. De falar assim, não sei se alguém já falou isso, mas Deus, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me curar, ou fizer isso ou aquilo por mim, eu vou ser fiel ao Senhor. Será que você já ouviu isso em algum lugar? Será que você já falou isso alguma vez? Deus, se o Senhor me abençoar, ó Jesus, aqui ó, chega mais perto. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor resolver esse problema aqui para mim, eu prometo que eu vou ser fiel até o fim. Eu prometo que eu vou andar certinho, prometo. Se o Senhor... Isso não é impor condições? Aí nós cantamos tanto para Deus que o amamos em todas as circunstâncias. O amor que nós temos que ter a Deus é esse amor incondicional, sem impor condições. Porque Ele olhou para mim, cheio de pecados e mazelas. Sabe o que é mazelas? Ferimentos, chagas, enfermidades. Foi assim que Deus olhou para você. Ele olhou para mim e para você. Quando você estava cheio de pecados e chagas, e te amou, e me amou. Ele te tocou, Ele me tocou. Você tem coragem de tocar numa pessoa cheia de chagas? Ele fez isso. Sem se preocupar com Ele mesmo, com a sua imagem. E se Ele, imagina se Ele pensasse como eu, Deus, um Deus santo, um Deus tão santo como eu, poderia se rebaixar tanto, se humilhar tanto, como fala em Filipenses 2, por simples criaturas que são pó.
Ele podia falar isso, não podia? Ele é poderoso, santo, excelso, glorioso, soberano. Você imagina Deus como? Vestido com vestes reais, resplandecente. Ele podia dizer isso, como eu, Deus santo, vou me rebaixar tanto assim por pó. Mas ele não pensou isso. Não. Graças a Deus. Graças a Deus. Ele considerou você tão importante. Me considerou e considerou você tão importante, mas tão importante, que tomou a sua forma frágil, assumiu os limites da sua e da minha humanidade, nele mesmo, em seu próprio corpo. Para si mesmo ele assumiu os seus limites. Um Deus ilimitado, decidiu assumir a sua limitação de corpo físico, sujeito a enfermidades, sujeito a qualquer outra coisa. Você acha que Jesus não estava sujeito a enfermidades? Ele estava sujeito a enfermidades, sujeito às tentações, sujeito a tudo que nós passamos, eu e você. Ele saiu daquela posição de superioridade, de ser melhor, de ser todo poderoso, e assumiu a nossa humanidade frágil, porque ele quis estar aqui, perto de mim e de você. Ele não aguentou ficar longe. Graças a Deus. Ele tomou a nossa forma, não para nos entender. Não foi para te entender que ele, porque ele já te entendia desde sempre. Foi ele que te criou. Não foi para te entender, mas para se fazer entendido. Se Deus não tivesse vindo até nós em seu Filho Jesus, nós só saberíamos, teríamos o conhecimento de que Ele nos ama. Só teríamos conhecimento. Mas porque Ele veio e habitou entre nós, então entendemos e também cremos. Não é verdade? Não só entendemos, cremos. Só entendemos bem um conceito após uma demonstração, não é assim? A pessoa pode explicar um monte de coisa para você, pegando lá uma máquina de xerox ou um computador. Pode explicar perfeitamente, mas você só vai entender quando a pessoa demonstrar para você. Olha, esse programa funciona assim, assim, assim. Nossa, é tão fácil, tão simples, ou não, às vezes não é, mas a pessoa explicou tão bem que você entendeu, porque ela te demonstrou. Pois bem, Ele nos deu o conceito, mas também deu a demonstração. Você pode entender isso agora? Deus te amou primeiro. Deus te amou primeiro. Ele fez para nos ensinar, para nos mostrar, para se fazer entendido. 1 João 4,19. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Ele demonstrou para nós a forma de amar incondicionalmente, sem impor condições. Não imponha condições a Deus. Não imponha condições a Deus. Ele não fez isso para com você. Agora é a nossa vez de amá-lo incondicionalmente. Marcos 12:30 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma
de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. Muitas vezes nós amamos a Deus só com as nossas emoções, só com a nossa alma. Muitas vezes nós queremos dizer que amamos a Deus com o nosso corpo, então a gente faz o tempo todo, tudo que aparece para fazer na obra de Deus, eu faço. Eu estou amando a Deus? Sim, estou. Quem disse que eu não estou? Mas eu estou amando só com as minhas forças. Não é verdade? Só que as forças, elas acabam. Não é verdade? Tem um momento que elas acabam. Nossas forças físicas. Às vezes nós amamos a Deus com o nosso entendimento. Eu amo a Deus, eu tenho certeza disso, eu amo. Você quer convencer você mesmo que você ama. Mas você não está amando Ele no teu coração. E não está amando Ele com as tuas forças. Amemos a Deus de coração, entendimento e forças. Mas a gente fica pensando, como é possível amar a Deus dessa forma hoje? Por quê? Nós não o vemos, não é verdade? Nós não o vemos e a gente acha que a gente precisa ver para poder amar direito. Os apóstolos e os discípulos tiveram, olha que bênção, eles tiveram a oportunidade, o privilégio de ver a Jesus e de tocar em Jesus. Que delícia, né? Quantas vezes você não pensou assim, puxa, eu queria ter vivido naquele tempo, ter tocado nele, ter chegado perto dele, ter sentido o perfume do Senhor, ter sentido aquele poder que saía dele quando ele curava uma pessoa. Jesus disse num determinado momento: quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu poder. Quantas vezes eu já pensei isso? Muitas vezes, Senhor, como eu queria ter estado naqueles dias perto de Ti, te tocar, ficar grudadinho no Senhor. Como nós podemos fazer isso hoje? João 14:9 diz: disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, essa é uma prova de que quando os apóstolos e os discípulos tocavam Jesus, estavam tocando a Deus. Você já imaginou tocando a Deus? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. E João disse em 1 João 1:1, o que era desde o princípio, o que vimos, o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Tocaram a palavra da vida. Felipe, cada um daqueles, João, Pedro, todos eles tocaram a palavra da vida. Você gostaria de tocar a palavra da vida? Mas, como eu estava dizendo, nosso amor é cheio de condições, né? Eu tenho que primeiro ver o que eu amo para amar direito. Então, bom, se eu tenho que ver, agora coloca o teu coração nessas palavras. O que temos diante dos nossos olhos? Às vezes a gente pensa assim, eu não consigo amar de Deus direito, eu acho que é porque eu não vejo Ele. Se eu visse era mais fácil. Não é assim? Mas o que nós temos então diante dos nossos olhos? Nós temos coisas e temos pessoas. Não é verdade? Só que as coisas, elas existem para ser usadas, não para ser amadas.
Pessoas precisam de amor. Você não sabe como amar a Deus? Porque você não o vê. Você tem pessoas diante dos teus olhos. Pessoas precisam de amor. Hoje o que acontece? Nós amamos coisas e muitas vezes usamos pessoas, ou as ignoramos e as desprezamos. Hoje não vemos a Deus, Cristo assim diante dos nossos olhos, mas vemos as pessoas. Bom, aí tudo bem. O que eu tenho diante dos meus olhos? Coisas e pessoas. Agora eu já entendi. Coisas eu não posso amar. Se você ama coisas, se você ama o seu carro, não ame mais o seu carro. Porque o seu carro, ele serve para você usar. Se você ama o seu emprego, não ame mais o seu emprego. Use o seu emprego para o seu benefício, para que ele traga sustento, faça o melhor ali. Pessoas precisam de amor. Ame pessoas. Sabe? Entre coisas e pessoas, Ele, Deus, escolheu pessoas. Como é que eu sei disso? Ele deixou as coisas do céu. Ele deixou todas as coisas do céu e veio amar pessoas. Ele escolheu pessoas. Ele escolheu você. Deixou as coisas do céu e veio te amar. Escolheu você. Jeremias 31:3 diz: há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: porquanto com amor eterno te amei, e por isso com benignidade te atraí. Quantas vezes nós queremos atrair coisas para nós, achando que essas coisas nos preenchem? Mas não, Deus nos amou com amor eterno e com benignidade nos atraiu. Agora vai pegar um pouquinho. Hoje nós temos a oportunidade, gente, oportunidade, não é dever. Embora seja um dever, mas veja como oportunidade de amar pessoas, descer da nossa plataforma, do nosso pedestal de super-humanos. Nós temos, aliás, tantas pessoas hoje querem ser como super-heróis, não é verdade? As histórias dos super-heróis brilham nos olhos das pessoas muitas vezes. As pessoas querem ser como super-heróis. Mas eu vou te dizer uma coisa, sabe por quê? Não é porque são heróis, mas porque são super. Por isso que as pessoas têm desejo de ser como super-heróis. Não porque são heróis, mas porque são super. Super, no dicionário, é uma palavra que dá a ideia de superioridade. Estar sobre, acima de. As nossas atitudes diárias. Pense um pouquinho nas suas atitudes diárias. Eu pensei na minha quando eu estava escrevendo isso aqui. As nossas atitudes diárias são de quem quer estar acima das situações. Vou dar exemplo de algumas frases ou pensamentos que algumas pessoas têm. Eu tenho que manter a minha imagem. Isso não é estar sobre? Meu filho tem que me obedecer. Ele tem que bater continência para mim. Afinal de contas, eu estou numa posição superior a dele. Já passou isso pela sua cabeça alguma vez?
Ou você já ouviu alguém dizendo isso? Meu chefe tem que me reconhecer e me promover. Afinal, eu sou, segundo a Bíblia, rei e sacerdote. Isso não é querer estar acima das situações? Minha esposa tem que me respeitar porque eu sou o chefe do lar. Você ouviu alguém dizendo isso? Ou você já disse isso? Ou pensou isso? Meu marido tem que me amar, porque senão queremos estar acima das situações. Irmãos, se alguém tinha um pedestal, um trono, uma posição realmente superior a todos, era Deus. Mas Ele escolheu reinar aqui. Reinar em mim e em você. Ele não quis estar numa posição superior a nós, porque eu quero estar numa posição superior a marido, a filho, a esposa, a chefe, seja lá quem for. Por que nós queremos estar sempre acima das situações? Um pouquinho abaixo que você desce, você já começa a berrar, espernear, gritar. Enquanto nós vamos atrás de bênçãos e bens materiais e até de ruas de ouro, Deus veio, só que Ele veio atrás de um berço em forma de manjedoura. Veio atrás da mega profissão de carpinteiro, de uma coroa de espinhos, de um trono em forma de cruz, como disse outro dia o Samuel. O trono dele, Rei dos Reis, ou melhor, Rei dos Judeus, né, que estava escrito na placa. Ali foi o trono do Senhor. Ele se fez presente na humildade. Se faz presente hoje. De que forma? Cada vez que eu ajo com humildade, queremos fazer a presença de Deus palpável no nosso meio. Quando você tem uma atitude humilde diante de alguma situação, você não sente uma coisa maravilhosa? Você depois não se sente realizado porque você conseguiu vencer o seu orgulho? Sabe por que isso? Porque Ele se fez presente nesse momento. Ele se fez presente no perdão e se faz presente hoje, cada vez que eu perdoo alguém, que você perdoa alguém. Você quer trazer a presença de Deus? Você quer que essa presença seja palpável? Perdoe. Ame pessoas. Perdoe. Quando você perdoa, você não sente algo diferente? É porque Ele veio para ver isso. Ele veio naquele momento para ver você perdoando. Você trouxe a presença de Deus. Ele se fez presente nos amando, sem esperar nada em troca. E se faz presente cada vez que eu amo as pessoas desta forma. Ame o seu marido, ame a sua esposa, ame o seu filho, ame as pessoas ao seu redor, sem esperar nada em troca. Esse é o amor incondicional que Jesus nos ensinou. João 15, 12. Meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Como eu
os amei incondicionalmente. Deus se faz presente cada vez que eu trago a sua presença através do amor. Feche os seus olhos. Senhor, Tu és presente no universo, de eternidade a eternidade. E Tu estás presente através do Teu Filho Jesus. Porque o Senhor veio assumindo a nossa fragilidade, não para nos entender, mas para se fazer entendido, de que nós não devemos amar as coisas, mas as pessoas. Porque o Senhor nos amou incondicionalmente, Senhor. E nos ensina isso nessa manhã, a amar a Ti, primeiramente, sem colocar condições, e amar as pessoas, sem colocar condições. Quando fazemos isso, Senhor, a Tua presença vem e se torna palpável. Glória a Deus. Eu fico tão feliz, Senhor, quando eu vejo uma pessoa em oração, confessando o pecado e se arrependendo, porque o Senhor vem, porque a Tua presença se torna palpável neste momento. Eu fico tão feliz, Senhor, quando eu vejo uma pessoa perdoando o seu pai, a sua mãe, ou alguém que lhe feriu. Porque, Jesus, nesse momento a Tua presença se torna real demais. Podemos sentir a Tua presença e quase tocar. Que o nosso coração seja assim, Senhor. Que amemos uns aos outros como o Senhor nos ama. Em nome de Jesus. Amém.